Então, nós estamos dando prosseguimento a essa nossa série, que a gente tem chamado Crescimento Espiritual. É para mim? E eu acho que essa é uma pergunta que pode chegar a todos nós, né? E nós temos comentado, domingo passado a gente comentou, que de repente você tem aquela sensação daquele delivery que você encomenda e chega, parece que ele nunca chega na sua porta, pelo menos não como foi prometido. E aí você fica vendo pessoas que recebem aquele delivery e participam, e você vê as pessoas se deleitando com aquilo, e parece que para você fica mais curto, parece que não chega com a mesma intensidade. E muitas vezes isso depende muito da gente. E eu queria que você refletisse, até nas músicas que a gente cantou, né? Esse Senhor que realmente nos recebe nos seus braços, né? E a gente pode ter esse descanso que nós temos falado tanto. E eu queria que você pensasse em duas coisas que vai permear isso que nós vamos ver hoje, né? Uma delas é fazer para alcançar, né? Que parece que é um dilema, um dos grandes dilemas que a gente tem no nosso coração. Nós queremos ser dignos de, né? Ser dignos de alguma coisa. Então, mesma coisa acontece com a nossa fé. Vocês querem que eu baixe isso aqui? Tá. Parece que falta, então a gente gosta de fazer para alcançar. E esse é o fundo de muitas religiões. Eu diria até da maioria das religiões, né? Você fazer algo para alcançar a graça, para conquistar a bênção, ou a salvação, como se você quiser pensar, né? O favor de Deus, o favor da divindade. Mas o que nós vimos na semana passada é que isso, no fundo, gera um orgulho, né? A Bíblia fala de uma palavra que a gente não usa normalmente, que é vanglória, né? Que é uma glória vã. É aquele negócio que não vale nada, mas a gente fica se gloriando de quão bons nós somos, né? Então é interessante que Deus buscou um outro caminho. Então a diferença do fazer para alcançar é justamente o fazer por ter sido alcançado, né? E isso faz toda a diferença. E eu queria que você tivesse essas duas realidades em mente para a gente poder ver se a gente responde isso, como a gente pode trabalhar isso, como Deus espera que nós trabalhemos isso. Nós fomos alcançados por Deus. Nenhum de nós foi buscando e chegou lá e de repente atingiu o valor ou o merecimento, né, para que Deus se mostrasse para nós. É verdade que Ele vai colocando no nosso coração uma ânsia, um desejo, uma sede, e aí Ele se mostra diante da gente. Amém? E essa é a grande chave que a gente tem que aprender do cristianismo. E é o que pode fazer diferença na nossa experiência. Amém? Muitos pegam isso de uma forma muito fácil, e muitas vezes a gente vende isso também de uma forma muito fácil. E aí é fácil que essa semente, parece que ela caiu à beira do caminho, ela caiu naquele terreno muito rasinho, né? Cheio de pedras, e qualquer coisinha que aconteça, aquela folhinha morre. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos agarra de novo. E Ele quer mostrar essa nossa experiência. Amém? Então, dentro desse contexto, nós estamos seguindo. Eu sei que, né, por uma efeito de projeção, fundo preto é bom, mas para aqui, né, para o PowerPoint, fica meio ofuscado. Mas dá para vocês verem aí, nós estamos seguindo como igreja, nós entendemos que nós vamos conseguir ter uma experiência melhor de crescimento, seguindo esses três processos, né? Conectar, crescer e servir. E nos últimos 2 domingos, né, esse é o terceiro, a gente tem falado disso. Nós estamos seguindo esses passos. No primeiro domingo nós vimos que, chamados para crescer, que Jesus nos chama para deixar nosso lugar na arquibancada, né, nosso lugar no sofá, para sair a campo e trabalhar, e pôr a mão na massa. E Ele vai justamente nos ensinar no caminho. Nós vimos que a escola de Jesus é a escola do caminho. Você sabia que era assim que os primeiros discípulos eram chamados? A igreja, quando ela começou, eles não eram chamados dos cristãos. O nome cristão surgiu depois como lá de uma forma negativa.
uma coisa assim que era pejorativo, né? E depois nós assumimos, guardadas as devidas proporções, desculpa, né? É como os palmeirenses, né? No começo a gente, nós que não somos palmeirenses, eu não sou palmeirense, começava a chamar, não, porco, não sei o quê, e era ofensivo, né? Era pejorativo. Eles acabaram assumindo aquilo para eles e estão felizes, né? Agora você vê lá os porquinhos, tudo, tem até os vídeos, né? Até bonitinho. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como o nome cristão surgiu. Ele surgiu assim, negativamente. Esses cristãos, esses seguidores desse Cristo, né? Mas, então, eles eram chamados do caminho, justamente por essa natureza do ensinamento de Jesus. Ele quer nos ensinar na estrada, no caminho, enquanto a gente faz. Amém? Então, nós vimos justamente isso no primeiro domingo, né? E fala em cima daquele, venham a mim, aquele convite de Jesus. Tomem o meu fardo e aprendam de mim. No domingo passado, nós vimos pelo menos 2 pontos que eu acho interessantes, nos chamados a servir. Nós vimos que Jesus nos chama a ver com os seus olhos. Ele olhava para aquele bando de gente esquisita, descontente, necessitada, e ele via ali uma colheita. Ele via uma seara pronta. E ele convida os discípulos para enxergarem da mesma maneira, conseguirem ver com seus olhos espirituais, ao invés dos olhos nossos. Não enxergar para os nossos grupos de WhatsApp aqueles comentários maldosos, muitas vezes, ou sem noção, que alguns colegas nossos de grupos de WhatsApp, por exemplo, colocam lá, que a gente fala, esse cara, né? No nosso coração, assim, esse cara, né? Vai para o inferno, sei lá. Né? Mas aí, de repente, fala, olha, nossa luta não é contra carne e sangue. De repente, aquele que faz o comentário mais, como se chama assim? Ofensivo para você, é aquela pessoa que Deus está preparando para que, num momento específico, você fale uma coisa que pode transformar a vida daquela pessoa. Né? Mas para que isso aconteça, para que aquele orgulho de fazer para merecer, né, para alcançar, não encha o nosso coração, mesmo aqueles que já têm Jesus no coração, a gente falou de uma realidade, que aquilo lá que essa ampulhetinha talvez mostre ali, né? Você embaixo, Deus em cima, mas a gente age como se fosse o mestre, aquele que sabe o que é melhor, e Deus aquele que vai executar o que a gente pede, né? Então, em função disso, posso fazer promessa, posso fazer o que for, porque Deus, meu servo, vai agir, né? E o convite de Jesus é justamente que a gente inverta essa bola, né? E dê a Ele o mestrado da nossa vida, o senhorio da nossa vida. E nós, como servos, obedeçamos. Amém? Então, até aí nós chegamos nesse caminho. Então, nós fomos chamados a aprender, a crescer, nós fomos chamados a servir. E para que a gente possa servir bem, é importante que a gente saiba a quem a gente serve. Não é? Amém? Hoje eu queria convidar vocês para uma última viagem nessa série, chamados a conectar, que é esse terceiro processo, que dependendo como a gente gira a roda, ele pode ser o primeiro ou ele pode ser o último, não é? Ok? E para isso eu queria convidar vocês a uma leitura, né? Antes disso, né, a gente vai fazer isso dividindo nossa reflexão em 3 pontos aí. O caminho da salvação, o risco de não encontrá-lo e a missão de conectar as partes. Amém? E eu queria convidar então vocês para a gente abrir em Romanos 10, a partir do versículo 4. Romanos 10, a partir do versículo 4, que diz assim para a gente: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por elas, por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor,
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Esse é o caminho resumido da salvação. E antes de eu chamar a atenção de vocês, alguns detalhes desse texto que a gente leu, e a gente depois vai ler a segunda parte, né, desse texto, eu queria convidar você a orar, para que o Senhor possa nos acompanhar. Pai de amor, Tu és o Senhor. O Senhor enviou Jesus. Jesus veio, esteve conosco, Ele pagou o preço por nós naquela cruz. E o Teu Espírito está dentro de nós, no nosso coração, para nos ensinar, para preparar o nosso espírito, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender a Tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Cumpre isso nessa manhã. Fala a nós através dessa reflexão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E eu queria destacar apenas alguns versículos desses que a gente leu, nessa primeira parte, o caminho da salvação. E no versículo, antes de falar disso aqui, é importante entender o que Paulo estava fazendo, o que é a argumentação dele. Ele existia em Roma, né? Ele escreve essa carta aos romanos, ele não conhecia Roma, mas existia ali em Roma, assim como na maioria das cidades, existiam muitos judeus, e os judeus tinham uma tradição tão grande, né, de fazer para alcançar, que era muito difícil para eles engolir esse negócio da salvação pela graça. Alguns deles já mesmo tendo aceitado a Cristo, tendo Cristo no coração, isso infelizmente acontece em algumas das vertentes evangélicas, a gente vê, né? Essa coisa, que você precisa fazer. Cada dia você precisa fazer para não perder a sua salvação, né? Então, eles acabavam sendo tão fortes e eles tinham tanto conhecimento da própria palavra, que aqueles novos, né, os gentios, os romanos, ou sei lá que nacionalidade era, e isso acontece no nosso meio também, a gente imagina que você está chegando, você caiu de paraquedas numa igreja, né, você conheceu alguma coisa de Cristo através disso, você nunca leu a Bíblia, você não tem nenhum conhecimento, e de repente vem uma pessoa que nasceu dentro da igreja, e ele começa a falar para você, não, que em Deuteronômio fala tal coisa, Levítico fala tal coisa, Josué aquele dia, porque, cara... É muito fácil desta pessoa te exercer influência, não é? E Paulo debatia isso. E essa carta, esses textos, né, esse texto começa justamente Paulo falando, olha, tudo bem, né? Você querer fazer por alcançar. Mas vocês leram lá, né? Eu li, não quero até... Eu sei que aí online não vai dar, aqui eu tenho esse privilégio, né? Eu posso voltar só um pouquinho, né? O versículo 5, né, fala lá, Moisés descreve desta forma, a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, você quer obedecer toda a lei, você quer merecer a tua salvação? Faz isso, só que não esquece uma coisa, é muito difícil. Você vai ter que viver perfeitamente, e a gente não consegue. Ninguém consegue estar com nível de atenção, né? Passou alguém na rua, os famosos motoqueiros me desculpam, né? Eu sempre acabo usando isso aqui, como quem anda com um carro e não com uma moto na rua, embora já tenha tido moto no passado, né? Mas é normal, né? Os motoqueiros do meu tempo não são como os de hoje, parece, né? Que passa aquele negócio, bate no teu espelho, é muito difícil você falar, não, se eu vivo pela lei, se eu tenho que fazer para alcançar, eu não posso jamais nem... Então, como eu vou fazer? Eu vou ter que matar um cabrito para pagar? O que eu vou fazer para pagar isso? Para que eu possa me sentir puro de novo diante de Deus? É quase que impossível, não é? Então, Paulo vem argumentando isso, e aí ele fala, né?
no versículo 6, ele fala, mas a justiça que vem pela fé. Né? Por isso que ele fala aquilo lá, não diga no seu coração, olha, será que eu vou ter que subir ao céu para encontrar Jesus, ou eu vou ter que descer ao abismo para puxar Jesus? Fala, não, relaxa. Como diz a música, descansa. Descansa. E aí a gente volta então para o versículo 8, né? Ele fala, a palavra está perto de você. Está perto de você. Tem um texto que eu vou pedir para projetar, Atos 17, né? Quando Paulo está lá diante em Atenas, né? Diante dos gregos, ele está explicando aquilo lá, e eu não vou trazer todo o texto aqui por causa de tempo, mas ele, no versículo 27 de Atos 17, ele está explicando e ele fala, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudesse encontrá-lo, embora ele não esteja longe. Logicamente, Deus está perto de nós. Né? Como a gente falou semana passada, se você um dia aceitou a Cristo, o Espírito Santo já está no seu coração. Então, ele não está longe de você. Nada contra ir no monte, entende? O monte, de repente, ajuda a gente a se concentrar e tudo mais. Mas você não precisa ir ao monte para alcançar Deus, para estar mais perto de Deus. Porque se você aceitou a Cristo, ele já habita no seu coração. Entende a diferença? Então, Paulo está trabalhando essas coisas, ok? Mas esse é só um bônus da nossa realidade hoje. Mas isso pode chegar ao seu coração. Se você está aqui e você nunca deu esse passo de fé, realmente, né? Abrir seu coração para ele, está valendo. E aí o versículo 9, né, voltando para Romanos 10, fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, né, reconhecendo o seu poder, a autoridade, a majestade dele como Deus, não como um profeta, não como um mestre, não como um guru, mas como o próprio Deus encarnado, essa é a diferença, tá? Então fala, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, ok? Então, crê em seu coração que ele realmente ressuscitou, que Deus o tirou da morte. Então, de vez em quando você vê pessoas dentro das igrejas que se dizem cristãos, mas você fala, mas você crê na ressurreição de Jesus? Ele fala, bem, nem tanto, não é? E é interessante que Paulo mesmo, né? A gente está falando muito de Paulo, porque os textos são dele, né? Essas cartas são dele, mas ele mesmo fala, olha, se nós não cremos, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a gente crê num Deus morto, num ídolo morto. Mas como ele ressuscitou, nós temos nova vida nele. Amém? Aí, por isso que, né, o próprio Jesus, em João 17,3, ele fala, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso foi na oração, né, que Jesus fez. Ok? O versículo 10 fala assim, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Né? Então, com o coração se crê em Cristo como o nosso Salvador, tá? E para a justiça. O que é essa justiça? Sendo feitos justos. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Deus encarnado e que ele pagou o preço na cruz, então isso nos serve como justiça. Então eu não preciso mais fazer por merecer, porque eu vou passar a fazer porque eu fui alcançado. A graça chegou a mim, ok? Então, isso que está implícito aqui. E aí ele fala, e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, você confessa a sua fé publicamente. Então você pode ter sua fé no teu quarto, você pode aceitar Cristo sozinho, mas existe aquele momento que você tem que publicamente professar, para que fique claro para todo mundo. E é interessante quando a gente pensa que isso aqui não é só nessa esfera, ok? Humana. Existe uma esfera espiritual, fala até o terceiro céu, né? Mas existem os anjos, existem aqueles outros anjos, os caídos, que eles precisam saber de quem você é. E você precisa declarar publicamente que você é de Jesus. Amém? Então, isso está tudo contido aqui. Esse é o caminho da salvação. E aí, no versículo 13, né, pulando alguns aí, ele termina essa parte com essa afirmação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
E a gente invoca isso em uma oração que a gente faz, quando a gente aceita Cristo. Todos aqueles entre nós que tiveram esse momento, nós fizemos isso, né? Aquele momento que você parou e alguém orientou, alguém leu. O Google está gostando da palavra, eu sei como é que é. Então, todo aquele que invocar em oração o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, se você está aqui hoje e você não deu esse passo publicamente, né? Ou seja, lógico, publicamente é no momento do batismo, mas se você quiser ainda dar um passo nesse sentido, nós vamos falar disso no final, ok? Mas eu queria então pular para o segundo ponto, que é o risco da gente não encontrar esse caminho da salvação. E Paulo está falando justamente disso em Romanos 10. A partir do versículo 14, ele fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se não tiver um mensageiro, ou se não tiver alguém que se disponha a falar? Porque é muito bacana a gente se reunir aqui, você da sua casa também nos escutar, mas de repente tem um monte de gente à sua volta, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais, tá? Que poderia estar sendo alcançada por você de alguma maneira, e não está. Então, como essas pessoas que estão perto de você, que Deus colocou perto de você, tá? Vão invocar para ser salvo, se não ouvir de você alguma coisa, se não achar alguma coisa diferente em você, se você se diz cristão, cristã. Entende? Tá? É disso que Paulo estava falando ali. E aí ele termina, né, no versículo 15, com uma forma muito bonita, uma espécie de bênção, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ou seja, aqueles que são enviados para esse propósito, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês: só pessoas especiais? De repente você pode estar pensando: mas esse nível de crescimento espiritual não é para mim, né? E eu queria aqui então fazer uma parada, por esse é um risco muito grande. O simples fato de você pensar assim, você está colocando em risco todas as pessoas da sua volta. Entende isso? Então, é muito nós, ainda mais aliancistas de raiz, né? Nós tivemos isso muito claro para o envio dos nossos missionários. Esse é um texto que é usado e reusado e usado novamente, pensando no envio dos missionários. E é muito lindo isso, tá? Mas eu vou dizer para vocês que isso é uma bela forma de escape da nossa parte, tá? Porque assim a gente terceiriza o envio, certo? Eu pego e Mike e Ruth, né, os pais da Elisa, estão lá em Portugal. Então, um dia, eles estavam aqui ainda, nem me lembro se estavam aqui ou se estavam nos Estados Unidos. Estavam aqui ainda quando foram para Portugal. Isso, né? Então, a gente mandou depois o Danilo, e Helena, assim por diante. Então, nós fizemos esse envio, essa unção de envio. Fantástico. E então a gente já dá por liquidada a fatura, porque eles já estão lá, né? Mas o que acontece com as pessoas da nossa família? O que acontece com as pessoas do nosso trabalho? E o que eu queria, então, falar um pouquinho nesse terceiro ponto. A missão de conectar as partes. Ok? A nossa missão, não só daqueles enviados. Todos nós temos essa missão. E aí eu queria usar um texto já tão conhecido, né? A gente falou semana passada de ser sal, o risco do sal perder o valor. Mas hoje eu queria, então, Mateus 5, falar sobre a luz e trazer algumas reflexões aqui finais para esse momento. Tá? Quando o versículo 14 de Mateus 5 fala assim para nós: vocês são a luz do mundo. São, né? São. Não devem ser, ou preparem-se para ser. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, para que ela não ilumine, né? Você nunca faz isso quando acaba a luz, você vai pegar aquela vela lá, aquela coisa, aqueles que são mais tradicionais,
dia que a lanterna, porque não é assim, quando acaba a luz, a lanterna não acaba sempre a pilha, quando você vai usar. Você vai pegar lá, funciona um pouquinho, apaga. Aí a boa e velha vela que vai ajudar. Né? Aí você pega aquela vela, você põe lá num pires, põe alguma coisa, você vai pôr onde? Você vai pôr num lugar mais alto para que ela possa iluminar. Você não vai pegar ela, colocar lá no chão ou numa cadeira e vai colocar uma tampa em cima dela. Né? Você vai deixar para que ela ilumine. É isso que Jesus está falando através desse versículo aqui. Né? E aí ele fala, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Né? E eu queria, então, voltar nesse momento aqui, porque pode parecer para você uma coisa muito pesada. Fala, puxa, mas eu não sou um evangelista. Né? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente da palavra, né, para poder convencer meu vizinho, meu irmão, minha irmã, meu tio, aquele meu colega de trabalho. Então, parece que o fardo, aquele que a gente falou no começo dessa série, que Jesus falou que o jugo dele era suave e o fardo era leve, de repente fala, nossa, isso ficou tão pesado. Né? Mas eu queria voltar àquele testemunho que eu dei na semana passada, do Ricardo, o meu amigo que me apresentou a Cristo, né? Que hoje vive nos Estados Unidos. E aí eu fiquei refletindo durante a semana sobre isso, tá? E aquele que o Amilcar, né, aquele meu outro amigo, numa nota, chamou de farol. Ele falou que o Ricardo era um farol naqueles dias. Né? Imagina isso. Sabe o que eu fiquei pensando? O Ricardo nunca, comigo, chegou a fazer um estudo bíblico. Ele nunca me leu um versículo da Bíblia. Então, na verdade, qual foi a diferença dele? Na verdade, ele me convidou para algumas atividades, né? Então ele foi um conector. Ele foi um ponto de conexão. Ele usou essa missão que nós estamos querendo colocar no teu coração. Né? Nós não estamos aqui dando aula, nós não estamos aqui falando das coisas como fazer. O único objetivo meu nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, é de inspirar você, colocar no teu coração o sentido de urgência. E de entendimento que não é uma missão tão pesada. É uma coisa que está ao nosso alcance, porque o Espírito Santo já nos deu essa capacitação. Muitas vezes, e esse foi o ponto do Vinícius ontem, eu achei muito legal, tá? Na reunião que a gente participou, é que muitas vezes a gente abre mão dessa habilidade, dessa capacidade que nós já temos. O Espírito já habita no nosso coração, se nós abrirmos nosso coração para Cristo. Né? Então, vamos deixar ele fluir. Tá? Então, ele foi uma ponte, ele foi um conector. Logicamente que ele era diferente dos meus outros amigos, mentirosos, não sei o quê, papapá. Eu olhava para ele, e talvez isso seja a diferença que o meu outro amigo, interlocutor, via nele. Os hábitos deles eram diferentes, as convicções, a pureza, até a sinceridade de coração dele eram diferentes. Né? Tanto, né? Então, as coisas que eu intuía, sem conseguir discernir exatamente o que era. Mas aquilo me cativou. E aí o resto do trabalho já não é nosso, já não foi do Ricardo. Né? Ele foi um elo de conexão, um agente de conexão, o suficiente para me gerar sede. E a partir do momento que a gente tem sede, espiritualmente falando, o Espírito Santo vai nos conduzir, vai fazer o resto. Amém? Entende? Então, não é uma coisa tão pesada. É só uma questão da gente se dispor e descansar, mas agir. Né? Muitas vezes eu temo quando a gente bate tanto nessa tecla do descanso, e eu bati bastante nisso, né? no ano passado, eu sei que vocês lembram disso, tá? Que Jesus é o nosso sábado. Né? A gente pode mal interpretar isso, entender errado e falar, bom, se é o meu descanso, eu vou descansar. Mas é outro tipo de descanso. Né? É o descanso no caminho, é o descanso enquanto nós fazemos as coisas para ele. Então, esse é o jugo suave e o fardo leve. Não é uma coisa tão pesada para nós. Amém? Então, uma frase que eu coloquei aqui, né? Não precisamos de um curso de teologia para conectar pessoas a Cristo. Amém? Então, como é que a gente pode, então, ser essa luz
do mundo. Como é que nós podemos? Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é: conectar é amar. É amar. Então, se eu odeio aquele meu amigo de grupo, eu nunca vou ser um conector. Eu nunca vou conectá-lo. Tá? E eu confesso a vocês que tem uns amigos de grupo que é difícil para mim amar. Porque as posições deles são tão radicalmente, diametralmente opostas à minha, o meu entendimento, à minha cosmovisão, que algumas vezes é difícil da gente engolir. Mas o Senhor fala: ô bonitão, você me tem no seu coração? Você abriu o senhorio? Eu sou o mestre ou você continua sendo o mestre? Eu falo: não, Senhor. Como no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, cada vez que eu sou tomado por esse lado, esse impulso carnal de não gostar de alguém dos meus grupos, eu falo: Senhor, me ajuda a amar essa pessoa. Amém? E aí, de repente, ele começa a dar até oportunidades da gente falar para essas pessoas que, humanamente, a gente olhava: esse cara vai para o inferno. Está tão longe. Né? Engraçado que o próprio Marcos, né, os discípulos, né, uma vez João, né, estava lá e Jesus ele fala: esse daí está falando, não sei o que a gente manda descer fogo do céu. Ele fala: calma, relaxa, né? Quem não está contra nós é a favor de nós, né? E vamos seguir em frente. Então, conectar basicamente é amar. Você precisa amar. 1 João fala disso, né? Ele fala: olha, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? E esses são os dois únicos mandamentos que nós temos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, conectar é confiar que Deus está no controle de cada situação. Ah, mas eu vou falar com aquela pessoa, como é que vai ser, o que eu vou dizer? Confia no Senhor, dá o passo, o resto Ele vai te ajudar a fazer. E também confiar que você não estará só, você não está só, Jesus está com você. Amém? Então, eu acho que essas coisas são importantes para nós, para que nós possamos ser um ponto de conexão. E existem 3 tipos de conexões para que a gente possa pensar aqui, né? Primeira é conectar uma pessoa a Cristo. Então, de repente, você vê uma pessoa sofrendo, você vê uma pessoa passando por uma coisa, e você fala um versículo, você fala alguma coisa, você abre o coração daquela pessoa para ter uma percepção de uma coisa que ela nunca tinha, de repente, parado, né? E você pode ser a Bíblia, a única Bíblia que aquela pessoa vai ler na vida, ou pelo menos até aquele ponto, né? Ok? Então, isso está ao nosso alcance. Outra coisa é conectar uma pessoa à igreja, ou ao seu grupo, à sua célula, ao seu grupo de comunhão. Então, eu acho que esse foi o trabalho que o Ricardo fez comigo na época, né? Foi muito mais isso. Tinha um grupo de jovens, eu fui, várias vezes fui na igreja, parei na porta, não conseguia entrar, dei a volta, já contei isso para vocês, não quero me repetir aqui, né? Até um dia que eu acabei entrando e vi que eram jovens normais, me convidou, marcou com o pessoal, nós fomos num barzinho, na época, né, com a turma da igreja, e foi aquilo que foi o diferencial na minha vida, para ver a alegria que eles tinham, que eu não tinha, a sinceridade de coração que eles tinham, que eu não tinha, essas coisas que Deus faz na nossa vida. Amém? Então, conectar uma pessoa à igreja. Convida as pessoas. Esse ano, se Deus quiser, se a pandemia nos ajudar, né, pelo menos estava programado, né, Renan, ter futebol, ter algumas coisas assim, para que a gente possa ter esse lado mais amigável e a gente possa, então, ter esses pontos de conexão. Mas tem mais um ponto que eu queria falar, e talvez seja um ponto que a gente tem deixado adormecido na nossa experiência cristã, e eu queria que tivesse reavivado, tá? Que é conectar uma palavra ou uma ação de Deus a uma pessoa, né? Então, para isso, nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais treinados. Nós precisamos estar lendo a palavra todo dia. Que tal a gente fazer um novo desafio na igreja? Você já leu a Bíblia toda, uma vez pelo menos na tua vida? Compartilhei com alguns de vocês ontem uma mensagem do Luciano Subirá, né, o pastor Luciano Subirá, que ele fala justamente disso, o problema da ignorância espiritual, né?
Então, como é que a gente espera que Deus haja na nossa vida? Tá? Como é que a gente vai conhecer o coração de Deus, o Espírito de Deus, se a gente não conhece o coração dele? Como a gente vai conhecer o coração dele? Lendo a palavra. Depois ele pode, em um momento especial, falar ao nosso coração, ele pode soprar uma coisa no nosso ouvido, mas muitas vezes ele fala conosco através do sopro de um versículo. Agora, se eu não tenho os versículos no meu banco de dados, como é que ele vai falar comigo? Então, quem sabe seja um bom começo na caminhada, você se prontificar junto comigo, vamos fazer um desafio da gente ler a Bíblia esse ano. A gente provavelmente não vai conseguir acabar até o final do ano, mas a gente pode, né? Um versículo por ano, por mês, um versículo por dia, né? E lá para fevereiro do ano que vem a gente está terminando a caminhada, amém? E quem sabe Deus vai te dar muitas dicas de como é o coração dele nessa jornada, amém? Então, ele pode te usar. Não vou dar exemplos aqui, a gente tem vários de uma pessoa, de repente, você está treinado nisso, ele pode te falar alguma coisa de uma pessoa que está passando e você pode ser bênção para aquela pessoa. Deixa o Espírito agir. Então, isso são as formas que a gente tem para fazer essa conexão. Então, quem eu devo conectar? A gente já está caminhando para o final. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e tua casa. Você conhece isso daí? É o que Pedro, né, falou para aquele... Pedro, não foi Paulo, né, esse daí, tá? Quando ele estava saindo da prisão, ok? E essa casa, essa palavra casa, é a palavra oikos, que tem a ver com família, né? Eu não, só que estou pegando esse gancho, e eu queria mostrar uma figura aqui, que dá para você ver, tá vendo essa palavra oikos? É justamente isso, né? São os seus relacionamentos, tá? Então, quem eu devo conectar? Tem ali uma lista básica daquelas pessoas que estão mais próximas de você. Seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, as pessoas do seu trabalho, escola, dependendo da sua idade, e outros aí que Deus colocar no seu caminho. Tá? Então, tem uma estatística antiga que fala que 76% dos cristãos são frutos de um oikos, ou seja, de um relacionamento. Tá? Assim como eu não era do oikos do Ricardo, e de repente a gente começou a trabalhar junto, e eu entrei nessa coisa aqui, nessa bolinha do trabalho, né? Eu fui um cara do trabalho que ele conectou. E a partir disso, então, nós nos tornamos irmãos e amigos. Embora ele esteja distante, regularmente a gente conversa e é muito bom a gente poder orar junto, orar um pelo outro, e Deus responder as nossas orações. Então, isso está à sua disposição. Não importa quanto tempo de estrada você tem. E aí a gente poderia citar vários exemplos aqui, né? Um exemplo para mim que eu acho bem bonito, e aí eu não vou trazer mais texto, para a gente não se alongar demais, é Barnabé. Quando Paulo se converte, depois daquela estrada de Damasco, Paulo, que era um inimigo da igreja, tá? Depois que ele se converte e tudo mais, ele vai, o pessoal não engole, ele vem para Jerusalém, o pessoal não engole muito ele se manda, né? Vai lá para Tarso e tudo mais, e aí Deus coloca no coração de Barnabé essa função, essa missão de conectar, de reconectar Paulo. Tá? Então Barnabé ele vai para a igreja de Antioquia, está lá, de repente fala, puxa, aquele Paulo aqui ia ser bom demais, né? Esse cara ia ser bom demais. E aí ele vai, traz Paulo, provavelmente fez um discipulado com Paulo, e aí começa, e aí você vai vendo que Barnabé vai diminuindo, e Paulo vai crescendo, e Paulo passa a ser aquela grande pessoa. Tá? Lindo exemplo de conectar. Outro exemplo fantástico foi de André, o irmão de Pedro, logo no comecinho, né? Evangelho de João, não me lembro mais que capítulo, acho que capítulo 1 ainda, né? Fala justamente disso, que Jesus chega, André era um dos discípulos de João Batista, e aí ele vem, né? Passa uma noite lá com Jesus, sabe onde Jesus está morando, e aí na manhã seguinte, a primeira coisa que ele faz, vai buscar seu irmão Pedro e fala, olha, descobri uma pessoa, nossa, eu acho que ele é o Messias, vale a pena você vir conhecer. Conectou.
ao próprio Jesus. Outro exemplo fantástico que a gente tem é o exemplo da mulher samaritana, uma mulher que não conhecia nada, ela era, entre aspas, meio estrangeira, né? Que ela era samaritana, e Jesus encontra com ela lá no poço, vocês lembram mais ou menos da história, devem ter conhecido isso, e Jesus fala tudo para ela, ela volta correndo para a cidade, e ela chega, e ela era uma pessoa, digamos assim, de uma fama talvez discutível dentro da comunidade, mas mesmo assim ela rompeu essa barreira e chega lá e fala, olha gente, eu conheci uma pessoa que falou tudo o que eu tinha no coração, falou todas as coisas de mim, será que ele é o Messias? E aí todas as pessoas vieram com ela, convidaram Jesus, Jesus passou 2 dias lá e foi uma grande festa espiritual, né? No final, eles falam para ela assim, olha, nós já entendemos que ele é o Messias, não por você ter falado, ter conectado, mas porque nós ouvimos da própria boca. Mas como eles ouviram? Porque houve alguém, movido pelo Espírito, que foi a ponte. Amém? Então, são essas coisas que o Espírito nos chama a fazer, né? E para fechar, então, aquele texto de Mateus, né, no versículo 16, ele fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês. E eu falo para vocês aqui hoje, você que está em casa, assim brilha a luz de você. Se você já abriu seu coração para Cristo, essa luz já está em você. Amém? É só você deixar extravasar aquilo que Deus já fez por você. E, de repente, um pequeno testemunho, né? Outro que eu lembro daquele cego lá, que enxergou, né? E aí ficam lá tentando, não sei o que, quem é esse Messias? Não sei o que. Eu falo, olha, cara, eu não sei o que ele é, se ele é Messias, se ele é profeta, não sei. A única coisa que eu sei é que antes eu não via e agora eu vejo. O que você pode dizer em 3 palavras para uma pessoa? Qual é a sua experiência com Jesus? O que Jesus fez para você? Então, todos nós temos alguma coisa para brilhar. Então, fica para você aqui, para você que está em casa, essa mesma dica e essa bênção, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, não a você, não para ser uma fonte de orgulho a você, uma fonte de vanglória, né? Glória vã. Não. Porque você, a partir do momento que você tem a consciência que você recebeu, você foi alcançado, você não foi alcançar, fazer coisas para alcançar, então você vai deixar a glória para o Pai. E as pessoas vão perceber isso e vão glorificar o Pai, ok? Que está nos céus. Amém? Pergunta que eu faço para você: você está disposta a entrar em campo e ser um farol para o seu próximo? Bem, nós vamos orar por isso. E eu queria só que a gente repetisse, então, essa nossa frase, né, que vai ser a frase que vai nos acompanhar aí nos próximos anos, se Deus quiser. Podemos ler juntos, então? Conectar pessoas que cresçam em Cristo e se tornem discípulos maduros que sirvam. Estão aí os 3 pontos, né? Conectar, crescer e servir. Vamos orar. Se você está nos escutando hoje, se você está aqui conosco e gostaria de renovar no seu coração essa certeza de a quem você pertence, eu queria que você orasse junto comigo nesse momento, né? Pensando naquele texto de Romanos que fala: com a boca se confessa e com o coração se crê. Amém? Então, Senhor Jesus, eu quero reafirmar neste dia, nesta manhã, que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, eu abro o meu coração a Ti. Faz as mudanças que forem necessárias para que eu possa sempre glorificar o Seu nome. Senhor, me faz entender
a profundidade de ser luz em teu nome. Me dá a capacidade, me dá a coragem de ser realmente um farol aonde eu estiver. Me ajuda, Senhor, me mostra as pessoas que o Senhor quer que eu conecte, que eu sirva como ponte para que elas possam chegar a Ti, Senhor. Multiplica o meu amor, ó Pai, por estas pessoas. Multiplica o meu amor, ó Pai, por cada parente meu, ó Pai, por cada pessoa da minha família, pelas pessoas do meu trabalho, Senhor, pelas pessoas do meu colégio, Senhor, as pessoas da minha vizinhança, que eu possa enxergar com os Teus olhos, Jesus, possa olhar para todo esse campo e ver o campo já pronto para a colheita, Senhor. Esse é o pedido que eu te faço. Vem, Espírito Santo, preencher todos os espaços do meu coração, que eu possa ser a cada dia preenchido por Ti, Senhor. Como diz lá em Efésios 5, Pai, enchei-vos do Espírito, deixe encher pelo Espírito, Pai, que o Senhor possa sempre estar tomando todos os espaços do meu coração, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém.